Imagine um mundo completamente diferente do que você conhece. Um mundo onde a língua latina não é apenas uma matéria escolar, mas a língua falada em toda a Terra. Onde não existem países, apenas províncias. Onde a tecnologia avançou 1000 anos antes do previsto. E se o Império Romano nunca tivesse caído? O que teria acontecido com a humanidade? E qual seria o lado obscuro desse mundo perfeito? Hoje, vamos explorar essa realidade alternativa e entender como ela poderia moldar não só o passado, mas o nosso futuro. O Império Romano chegou a dominar 3 continentes. Tinha exércitos profissionais, um sistema de leis avançado, engenharia impressionante e uma ambição infinita. Mas imagine por um momento. Roma estabiliza sua economia, evita as guerras civis que a destruíram por dentro, aperfeiçoa a sucessão de imperadores, acabando com as traições e golpes, e continua expandindo suas fronteiras sem parar. Em vez de ruínas antigas que visitamos como turistas, teríamos cidades gigantescas interligadas por estradas perfeitas que cruzam continentes. Aquedutos colossais levando água limpa para bilhões de pessoas e redes de transporte avançadas. Tudo isso séculos antes de qualquer outra civilização. Se quer sonhar com isso, as legiões romanas não teriam desaparecido, mas evoluído. Com novas tecnologias e táticas, elas continuariam a marchar, anexando territórios que hoje conhecemos como China, Índia e até as Américas, muito antes de Colombo. O mundo inteiro se tornaria uma extensão de Roma. Não haveria Idade Média, não haveria feudalismo, apenas o avanço contínuo de um império que nunca conheceu seu fim. Se Roma não tivesse caído, o mundo teria visto uma aceleração tecnológica absurda. Pense em engenharia moderna já no século V. Prédios mais altos, pontes mais resistentes, cidades planejadas com uma eficiência que só vimos no século XX. A medicina romana, que já era surpreendentemente avançada para a época, com cirurgias e saneamento básico, teria evoluído sem a interrupção da Idade das Trevas. Teríamos tido avanços médicos 1000 anos antes. Os romanos eram obcecados por organização e conhecimento. Eles teriam construído observatórios e telescópios muito antes de Galileu, talvez até mapeado o sistema solar com uma precisão chocante. Suas frotas de navios, em vez de se limitarem ao Mediterrâneo, teriam cruzado os oceanos, iniciando a globalização muito antes das grandes navegações. A energia hidráulica e mecânica, que eles já usavam de forma rudimentar, seria explorada ao máximo, talvez levando a uma revolução industrial no século X. Imagine autômatos, máquinas simples operando em fábricas movidas a água, séculos antes de qualquer coisa parecida surgir na nossa história. O conhecimento dos gregos e de outras culturas absorvidas não seria perdido, mas sim amplificado pela máquina de engenharia e inovação romana. Em um primeiro momento, um mundo romano eterno parece perfeito. Teríamos uma única moeda global, facilitando o comércio em uma escala nunca vista. Uma única língua, o latim, eliminaria as barreiras de comunicação entre os povos, leis iguais para todos os cidadãos do império, aplicadas de forma consistente de um canto a outro do planeta. Estradas globais conectando todos os continentes, permitindo viagens e trocas culturais sem precedentes. Com um único poder dominante, as guerras entre nações, como a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, simplesmente não existiriam. Haveria paz, a famosa Pax Romana, mas em escala global e permanente. Os avanços culturais e científicos seriam compartilhados instantaneamente por todo o império. Veríamos o surgimento de megacidades tecnológicas, centros de conhecimento e poder que fariam nossas metrópoles modernas parecerem pequenas. Um mundo unificado, organizado e avançado. Parece o cenário ideal para a humanidade, não é? Mas existe um lado sombrio nessa utopia, um preço terrível que poucos consideram. Roma não era famosa pela liberdade, era famosa pelo controle, e se esse império tivesse continuado, sua sede de controle teria crescido junto com ele. Seria um mundo onde a vigilância seria total, cada cidadão, cada província, cada ação seria monitorada pelo governo central em Roma. A poderosa cultura romana, imposta a todos os cantos da terra, apagaria tradições milenares. Línguas, costumes e histórias de centenas de povos seriam simplesmente varridos da existência,
substituídos pela romanização. Religiões que competissem com o culto ao imperador ou com a religião oficial do Estado poderiam ser brutalmente suprimidas, ou até mesmo proibidas. As rebeliões, que na nossa história deram origem a novas nações e ideais de liberdade, seriam esmagadas sem piedade pelas legiões imperiais, agora equipadas com tecnologia muito superior. A escravidão, uma instituição central para a economia romana, poderia ter durado séculos a mais, talvez até se adaptando com a tecnologia para se tornar ainda mais eficiente e desumana. E no topo de tudo, um imperador com poder absoluto sobre bilhões de vidas. Um mundo avançado? Sim, mas um mundo comandado por um governo eterno, onipresente e imbatível. Você não seria um cidadão livre, mas uma engrenagem na máquina do império. O mais assustador é pensar que talvez essa ideia não seja apenas uma fantasia histórica. Alguns historiadores e analistas políticos acreditam que a ideia de um império global, de um poder unificador que controla tudo, nunca desapareceu. Impérios caem, como o romano, o britânico, o mongol. Mas as ideologias por trás deles, a ambição por controle total, não. O sonho de uma ordem mundial unificada, sob uma única bandeira, uma única economia e um único conjunto de regras, continua vivo. Hoje vemos superpotências competindo por influência global, usando tecnologia, economia e cultura como armas. Vemos a expansão de blocos econômicos e alianças militares que visam unificar vastas regiões sob um único padrão. E se o sonho do Império Romano não tiver morrido, mas apenas estiver adormecido, esperando para voltar de uma forma diferente, uma forma mais tecnológica, mais sutil, mas igualmente totalitária. E se o próximo Império Romano não for construído com espadas e legiões, mas com dados, algoritmos e controle digital, a queda de Roma, por mais caótica que tenha sido, abriu o caminho para o mundo que conhecemos. Permitiu o surgimento de novas culturas, novas línguas, novas nações e novos futuros. Deu à humanidade a chance de tentar caminhos diferentes. Mas se ela nunca tivesse acontecido, o mundo seria mais avançado? Ou seríamos apenas peças de um domínio eterno, vivendo em uma gaiola dourada de tecnologia e ordem? O que você acha? O mundo sem a queda de Roma seria melhor? Ou muito mais perigoso? Deixe sua opinião nos comentários.